caríssimos, persistam nas suas orações, persistam nas reverberações do bem, sem julgar efetivamente quais os movimentos, efetivamente, talvez você ainda se sinta culpado, negligente por algo. Caríssimo, observe o que você pode agora e prossiga com o seu coração essa grande bússola da paz, principalmente limpando todos os dogmas trazidos de uma maneira de enfermidade, de que vocês, porventura, nasceram de um pecado original e, consequentemente, ainda coloca a estrutura da mulher como aquela que induziu ao homem, ou seja, induziu a Adão a um ato venenoso e colocando a estrutura arquetípica da serpente como algo demoníaco. Então, caríssimos, é importante vocês irem à origem das suas histórias, à origem das histórias humanoides e dentro deste planeta, reverberando que todos esses relampejos da história, assim garantidas, precisam ter uma leitura arquetípica, arquétipos. E dentro desses arquétipos existia uma sociedade, ainda existe a reverberação ainda, mas em um grau menor, mas à época existia uma sociedade em que o patriarcado e o machismo ainda operava muito grande. Então, natural que nas traduções colocasse a mulher como aquela que induziu, que entregou a maçã para Adão, e consequentemente é um ser que nasceu do desdobramento de uma costela daquele homem, como se o homem fosse a origem e a mulher fosse uma subespécie daquela espécie macro. Não sei se vocês já tinham parado para pensar e refletir dentro dessa dimensão em que o feminino, em que as mulheres, em suas múltiplas manifestações, estruturalmente foram subjugadas desde a origem da história religiosa, do que se entende como homem, como se entende como mulher, colocando o homem como um ser matriz e as mulheres como um ser que desdobra destes, sendo que a mulher é aquela que possui o vaso sagrado. A mulher é aquela que possui o vaso sagrado do feminino, associado à conexão de diversos tipos de orbes que estão associadas à estrutura das iniciações, que assim cada vez mais vocês vão compreendendo do que se fala de sagrado feminino, que nada mais é do que uma integração ainda maior com o feminino e também com o masculino, pois vocês estão classificados em ordens biológicas, mas jamais se esqueçam que o espírito de cada um de vocês, essa pequena fagulha, esse pequeno desdobramento, não possui nenhuma nomenclatura, não sei se pode falar nomenclatura, enquadramento biológico, pois o próprio nome já diz, enquadramento biológico, biologia da espécie material. O espírito é um espírito uno, macro, onde existem as duas centelhas. Vocês sabem aquela simbologia, a geometria do Yin e Yang? Se vocês observarem na natureza, várias espécies e várias geometrias estão associadas sempre com duas estruturas, as polaridades, negativo e positivo, sem colocar o negativo como algo ruim, nem colocando o positivo como algo benéfico. São polaridades. Assim, cada um de vocês, caríssimos, dentro da estrutura do seu espírito, existem polaridades. Talvez que seja por isso que dentro da estrutura de vida e experiência de cada um de vocês, percebam que desde quando vocês acordam até o momento em que vocês dormem, várias oscilações de diversos tipos de sentimentos e emoções vocês possuíram durante o dia. É impossível você permanecer no mesmo êxtase que você acorda até o final do dia, porque muitas coisas acontecem diante do experienciar a vida encarnatória e, consequentemente, te convida a vários ajustes nos seus posicionamentos encarnatórios. E então o espírito precisa ser compreendido como esta grande magnitude,
esta aglutinação atômica, não é? Existem os quarks, existem os elétrons, os átomos. Por isto que também é natural alguns seres, diante das suas habilidades mediúnicas, perceberem espíritos que já estão em planos espirituais, porém pelas aglutinações atômicas, diante do campo energético envoltório, muitos deles se plasmam e então nós temos a ectoplasmia, estudos profundos e majestosos aqui no planeta Terra. Quem ainda não fez uma leitura sobre a ectoplasmia, por favor, caríssimos, façam uma leitura sobre a ectoplasmia, que também, inclusive, é utilizado para diversos tratamentos aqui dentro deste planeta Terra. Então, são desdobramentos infinitos, caríssimos. Observem o espírito de vocês como um movimento livre, liberto, em que a capa envoltória, ou seja, o corpo, está associado a experienciar a vida de uma maneira singular dentro da estrutura plural. Pode parecer algo paradoxo, contraditório, não é? Mas todos vocês são seres que possuem as suas complexidades humanoides, humanas, e ao mesmo tempo vocês possuem a sua leveza de espírito diante do grande arcabouço de conhecimento que vocês já trazem de outras orbes e de conexões com os seus irmãos afins energéticos e espirituais. E com essas dinâmicas, vocês percebem que o corpo físico jamais aprisiona qualquer tipo de espírito, libertando-os da compreensão de que seres que possuem necessidades específicas de locomoção, por exemplo, são seres que estão purgando algo de maneira de castigo, porque abusou de algo no passado, porque, caríssimos, entendam que a experiência humana dentro deste planeta, que é um planeta escola, é uma grande universidade, o espírito não está alicerçado em um sistema aritmético, não é uma lógica de 2 mais 2 dar um resultado 4. Talvez na magnitude material isso se comporte desta forma e mesmo assim de forma aproximada. Mas no campo espiritual, 2 mais 2 nunca é 4. Existem as particularidades. Então, o campo envoltório não pode jamais ser colocado como um campo de castigo, um campo ruim, e que você possui aquela doença, você possui alguma limitação da sua visão, da sua audição, da sua deglutição, da sua fala, de qualquer estrutura cromossômica, por conta de um castigo diante de abusos que você talvez, em espírito, em experiência passada, tenha provocado reverberações de desgastes e de tantos campos. Caríssimos, acredito que se todos vocês estão agora, neste momento, encarnados no planeta Terra, observou-se também o livre-arbítrio da escolha. Todos vocês optaram por estar aqui também. Forçosamente, talvez os propósitos de vida e divino não seriam muito bem observados se vocês estivessem aqui forçosamente encarnados. Todos estão aqui em propósitos. Propósitos que possuíram a ciência. Todos deram ciência ao propósito que viriam realizar aqui no planeta Terra. Diante das suas famílias sanguíneas, diante das suas famílias de afinidade, pois vocês vão percebendo que o útero é este grande vaso, o grande veículo de trazer seres a este planeta, mas o coração é o grande vaso do espírito e da eternidade. Então, caríssimos, não se prendam jamais a dimensões que aprisionem em sistema aritmético o espírito e as experiências materiais do corpo e, consequentemente, jamais se limitem a experienciar a maternagem e a paternagem, pois todos vocês carregam esses 2 diamantes no peito, no coração de vocês. Estes 2 diamantes estão garantidos em polaridades que cada um carrega no coração de vocês.
as polaridades da maternagem e da paternagem, que vão muito além daqueles que foram misturados ao espírito, consequentemente diante das misturas do sangue físico. Caríssimos, extrapolem o senso da percepção material, aguçem a percepção cada vez mais espiritual, observando cada aprendizado com cada estrutura que você possui. Já falei aqui em certa feita que todas as garantias alicerçadas pela consciência crística, pela consciência mariana, estão aqui tranquilizadas, colocando sempre as mãos estendidas para a continuidade da jornada com cada um de vocês. Caso contrário, que Deus seria este, garantidor de tantos castigos, diante de tantas coisas ruins, como atos punitivos? Caríssimos, em verdade, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, esta estrutura aglutinada de consciência, é um campo energético, um pulsar majestoso, benéfico. O bem está reverberado, está presente neste planeta. Porém, o mal, assim como já falei em outrora, um desdobramento cancerígeno que se desviou da estrutura do bem, ainda permanece por conta ainda dos alimentos que são colocados ao mal. Enquanto você ainda tiver orgulho de dizer que você possui inimigos, que você não fala com várias pessoas e que você faz isso ou aquilo outro, caríssimos, o ato de você falar ou não falar, de ter afinidade ou não ter afinidade, não te coloca numa condição de você produzir como se fosse uma espécie de uma doença autoimune, ou seja, o seu próprio organismo espiritual combate o seu próprio organismo espiritual. Não sei se está dando para compreender esta dinâmica, desta analogia. Então, caríssimos, não estou falando que você deva falar com todos que estão ao seu redor, tendo afinidades, pois a afinidade já está em sua etimologia, a palavra da afinidade, onde se coloca o fim e o começo ao mesmo tempo. O outro completa você em fim e começo, ambos representam uma dinâmica conectiva, etimologicamente trazendo a palavra da afinidade. Então, caríssimos, compreendam que quanto menos, e venham aqui sempre relembrando a vocês, caríssimos, queiram carregar pérolas, jamais pedras. Deixem as pedras pelo caminho, vão deixando as pedras pelo caminho, se perdoando a quem quer que seja, desejando que o bem se manifeste também na vida do outro, vibre pela felicidade do outro, que o outro seja cada vez mais feliz, para que você também, inclusive, possa ser feliz também. Assim a humanidade reverberará cada vez mais o plano da regeneração.